Fala, meu amigo marmorista, estamos aqui mais uma vez para a gente bater aquele papo, para a gente sofrer um pouquinho, para a gente se alegrar um pouquinho com mais uma nova história de um proprietário de marmoraria. Lembrando que a gente está aqui para contar aquilo que é real na vida do marmorista, né? A gente não quer falar só a parte boa. A parte boa todo mundo já conta nos grupos de WhatsApp por aí, e no Instagram, mas a gente também está aqui para falar das partes ruins, dos desafios, e o convidado de hoje tem uma particularidade muito legal, porque ele é a segunda geração e, além do mais, ele é sócio do pai dele e do tio dele, ou seja, é uma marmoraria bem familiar. Então os desafios aí são bem complexos e eu sei que muitas marmorarias têm esse mesmo desafio. E a gente está aqui hoje com o Fernando da Marmolux. Como que você está, Fê? Prazerzão. Bom demais. Hoje a gente vai entrevistar você, Fê, para você poder falar a real. Eu sei que você já fala real lá nos grupos de WhatsApp, né? Que às vezes dá umas discussões. Polêmico, né, velho? Pô, você e o Taubaté, então eu nem vou entrar nesse assunto. Quem não sabe, o último episódio foi feito com o Taubaté, então assista lá. Esses dois entram no embate lá que vira uma novela. Mas hoje a gente está aqui, Fê, para você falar um pouquinho da tua história, da marmoraria que você é sócio, dos teus desafios, vitórias, fracassos, enfim, a gente quer mandar a real aí sobre o mercado. Se apresenta aí pra galera, fala quem é você, de onde você é, pra galera te conhecer um pouquinho mais. Legal. Gente, meu nome é Fernando Plácido, né? Sou aí filho do senhor Washington, muito conhecido aí no ramo das marmorarias, né? A nossa empresa é a Marmolux, estamos situados lá na zona norte de São Paulo, mas atendemos aí toda São Paulo. E tenho 36 anos, sou formado na verdade em Educação Física, né, mas a partir de 2007 eu ingressei, né, a convite do meu pai, ingressei na marmoraria, sem pressão nenhuma, uma coisa muito tranquila. Né, ingressei lá sem saber praticamente nada, estamos lá até hoje, né, firme e forte, felizes, né, e claro, sempre com muitos desafios, mas esperançosos aí de estar fazendo um bom trabalho. Bom, já que você falou de desafio, Fê, eu acho que um ponto legal é levantar essa bola para você. Hoje, obviamente, comparado à média do mercado, você, assim como eu, é uma pessoa que está há pouco tempo no mercado, né? Teoricamente, né? Porque as pessoas, os donos aí costumam ter 30, 40. Acho que o Sr. Manor tem 50 anos de marmoraria, pelo que ele fala. Então são pessoas que já são vividas e entendem 100% disso de trás para frente, enfim. Mas você que está há menos tempo, né? Vem aí desde 2007, é isso, né? Isso. Qual que é o teu maior desafio hoje como dono de marmoraria, Fernandão? Cara, eu acho que um desafio que todos nós enfrentamos é essa instabilidade, né? Por exemplo, tem janeiros que foram sensacionais. Tivemos janeiros que foi o melhor mês do ano. Que é meio... é diferente, né? Que é estranho, né? E tem janeiros que é o pior mês do ano. Misericórdia. Né? Então, essa instabilidade que acaba nos deixando um pouco mais angustiado, assim, caramba, como vai ser esse ano, como não vai ser... Então isso que hoje em dia tem épocas que você precisa ir atrás do cliente, tem épocas que você não precisa. Então todas essas questões, né, é tudo muito obscuro, né? Você não sabe como que vai acontecer, você não tem controle sobre o ambiente. Então você fica um pouco mais assustado. Então pra gente o maior desafio é esse. E também conseguir controlar o emocional diante de tudo isso, né? Engraçado, Fê, eu sempre gosto de complementar, é que estudando um pouquinho mais a fundo o mercado, como você sabe, a gente tem uma plataforma para isso, a gente percebeu que muitos marmoristas não são eles não é que eles não querem investir, né, em maquinário, esse tipo de coisa. É porque é muito instável, né? Você não sabe o que investir porque você não tem muita ideia do que vai acontecer no próximo mês. E no final das contas, não sei se você sente isso, mas a questão da pedra, por ser um produto natural, na minha visão tinha que ser um produto com valor agregado mais alto. Com certeza. Só que às vezes os clientes chegam até a gente querendo pagar o menor preço e no menor prazo, porque ele já está de saco cheio da obra, já gastou tudo que tinha que gastar. Você passa por isso também, além de toda a instabilidade, essa questão de ser quase o último que entra na obra, com isso você pega o cliente no nível talvez mais estressado da obra dele? Cara, acontece? Tenho várias questões para falar sobre isso. Assim. Opa, ótimo. Essa questão de maquinário, tudo, esse medo do investimento. A gente tem uma questão que é o seguinte, você tem dois tipos de marmorista. O cara que tem um terreno próprio e o que não tem. Né? E em muitos negócios, a gente sabe que vale mais a pena você pagar o aluguel. Sim. Eu já conversei com várias pessoas de negócios e falei assim,
vale a pena você pagar aluguel. Mas a gente sabe que a dificuldade de você deslocar um estoque desse tamanho de chapa, de você deslocar um maquinário pesado, né, de você renegociar, às vezes o dono do imóvel tem uma rigidez maior para negociar. Então você fala assim, pô, invisto ou não nesse espaço que não é meu, né? Tem um espaço aqui que quero colocar um maquinário que vai ocupar todo esse espaço. Invisto ou não, sendo que, sei lá, daqui 2 anos, esse cara pode me mandar para fora daqui. Então você fica sempre com muito receio, né, do que fazer. Né? O cara que já tem um terreno próprio acaba tendo um pouco mais de coragem e ir para cima. E eu já tive aqui uma experiência pessoal de investir pesado num equipamento, né? Isso mais no início lá da minha caminhada na marmoraria. Investimos pesado num equipamento que não funcionou para o nosso dia a dia. Então, assim, é um misto de frustração. Qual equipamento? Aquele equipamento de medição a laser. Ah, sei. Então, funciona para muitos, mas para o nosso dia a dia, para a nossa particularidade, e isso é importantíssimo, porque cada marmoraria tem a sua particularidade. Tem marmorarias que os caras ganham muito dinheiro, fazem desenho no papel até hoje, e ganham muito dinheiro, né? E tem marmorarias que toda tecnológica que não tem, às vezes, a mesma margem de lucro do que o cara que faz no papel. Então tem de tudo, né? Tem de tudo. E isso, assim, são os desafios que vão aparecendo com o tempo, a gente vai aprendendo, né? E o importante é justamente isso, né? A gente levar essa experiência para os próximos anos entender, pô, consigo separar o que é bom, o que é ruim, isso funciona, isso não funciona para mim. Isso não quer dizer, né, que não vai funcionar pro meu colega. Cara, eu volto a dizer aquilo que a gente estava conversando antes da gente começar aqui. Não existe o certo e errado. Eu acho que, assim, em negócios, né? Desde que não seja crime, cada um escolhe e caminha na direção que acha melhor para o teu negócio, né? Como você falou, cara, talvez a Trena Laser, para uma marmoraria que pega grandes obras, funcione muito bem, porque agiliza todo o processo de medição. Pega aquelas obras enormes, galpões, enfim. Mas para uma marmoraria que está mais acostumada a fazer bancadas, essas coisas, será que vale esse investimento? Exato. Será que não é melhor... O problema não é investir errado. Exato. Né? Então, o que eu vejo é o quê? As marmorarias, por ter tão pouca visibilidade no mercado, isso é um problema na minha visão, porque todo mundo acha que marmoraria... Né? É aquele negócio feio de esquina, e para mim isso é errado demais. Mas, às vezes, quando aparecem algumas novidades, o marmorista simplesmente ele vai e faz sem pensar se de fato aquilo faz sentido. Faz sentido ter uma poliborda? Para alguns fazem, para outros... Nós não temos, por exemplo. Então, nunca tivemos. Não faz nenhum sentido só para fazer frontão? Não sei se vale, sabe? Então, eu acho que você tocou no assunto legal. Primeiro ponto. Cara, para você ter uma marmoraria diferente de uma loja de roupa, que você pega suas roupas, se não der certo, você muda de loja. Exato. Marmoraria você tem que ter serra, ponte rolante, se tiver. Você tem que ter estrutura para montar as bancadas, para guardar as chapas, para o escritório, para almoçar. Então é um pouco diferente da realidade de um comércio comum. Com certeza. Então esse é o primeiro ponto, entender se faz sentido ou não investir no imóvel alugado ou comprar um. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que você levantou e muito bem é: invista na tua marmoraria, mas saiba no que investir. Exatamente. Precisa de máquina de 45? Ah, não sei. Precisa de serra? Não sei. Entenda o teu modelo de negócio, invista naquilo que vai te trazer retorno com o menor prazo possível, né, Fê? Exato. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que todo mundo entendeu. Eu acho que alguns de vocês aí já entenderam também quais são as dores do Fernando, que também são a de vocês, né? Eu imagino que aí muito de vocês, não tenho certeza, mas não tem um imóvel próprio, mas tem um imóvel alugado, né? Porque é muito mais simples e talvez vocês estejam com essa dúvida. Eu compro ou uso o imóvel alugado? Enfim, pensa no teu negócio e entenda o que é melhor. E agora eu quero partir para uma pergunta um pouco mais... Não é polêmica, mas é uma pergunta que nos nossos grupos de WhatsApp toda hora está sendo levantada, e eu gosto de perguntar porque são visões diferentes. Mão de obra. Cara, quais são os seus desafios, se você tiver, de mão de obra? Porque é uma mão de obra muito específica, né? Muito específico. Não é qualquer um que faz. Um pedreiro, muitas vezes, não sabe, na maioria das vezes, não sabe colocar uma bancada e não sabe dar um acabamento. Tem medo, né? Eles têm medo. Eles têm medo, nem coloca a mão. Tanto que eles só colocam as soleiras e as baguetes. Verdade. Né? Cara, mas qual que é o teu desafio? Se existe hoje na Marmolux algum desafio? E quais são e o que vocês estão fazendo para que seja resolvido, né, Fê? Cara, o desafio, acho que de mão de obra, acho que é algo
no nosso ramo, muito complicado, certo? Mas a gente percebe que isso também se reflete em vários outros, né, em várias outras áreas de atuação. Né, de marmoraria, como você disse, é um ramo muito específico, então o cara tem que saber manusear uma maquita e fazer um 45 graus. Não é igual, por exemplo, um ajudante de pedreiro, que o cara vai ali só bater uma massa, entendeu? Até um ajudante de marmoraria, o cara tem que ter uma técnica para pegar pedra, tem que saber, né? Como ele vai usar, como ele vai alavancar, quando ele for descer para não se machucar. Então é tudo muito específico. E a gente sabe que é um trabalho pesado, né? E é um trabalho que o cara pensa, pô, para pegar pesado o dia inteiro, eu prefiro ir ganhar X, né? E ganhar o piso salarial. Eu prefiro ganhar o piso salarial numa área que eu carregue um isopor, por exemplo, que é muito mais leve. Mesmo que seja menos, o salário seja menor do que de uma marmoraria. Exatamente. Então, hoje em dia, o ajudante, por exemplo, ele faz essa avaliação, certo? Quando ele se especializa, né, o que já é mais difícil, quando ele vira um acabador, um serrador ou um instalador, né, a gente demora para formar esse profissional, né, a gente demora para formar. E quando ele se sente preparado, ele recebe muitas ofertas. Ele vai para o mercado, né, de negócio ou até monta a marmoraria dele, né? E um dia eu me deparei com um cara que foi procurar emprego lá e ele falou que já teve marmoraria. E eu falei assim, pô, mas por que você fechou, cara? O que aconteceu, né? Ele achou que era fácil. Daí ele falou assim, cara, eu não aguento lidar com funcionário. Eu prefiro ser funcionário, exatamente, né? Eu não aguento lidar, não tenho paciência. Então, o que às vezes a pessoa que quer investir, quer abrir uma marmoraria, porque o que eu falo, cara, muitos donos de marmoraria ficam com raiva quando o funcionário abre a sua marmoraria. Isso é ótimo. Entendeu? Mas eu digo assim, todo mundo tem que ter essa experiência, a oportunidade de arriscar, de empreender. Claro. Isso pode ser o cara que tem grana e o cara que não tem. Que começou entendeu? Numa maquita, o cara tem direito, direito de investir, de tentar, assim como nós tivemos lá atrás, nosso direito de tentar também e damos certo. Então o cara tem esse direito e que vá, né? Vá tentar, só não pode ficar insatisfeito. E a partir disso ele começa a entender que marmoraria envolve muito mais do que você vender uma pia e instalar uma pia. Essa é a parte fácil. Porque quando o cara sai da marmoraria e monta dele, ele vai lá, ele consegue cortar, ele consegue acabar, ele consegue instalar. Ele tem essa capacidade, ele vai fazer isso, certo? Mas quando acabar aquele serviço, ele não tem um outro, né? Ele precisa fazer girar. Ele vai contratar um funcionário, ele precisa entender das leis de você ter um funcionário. E você sabe o quanto que a gente gasta com funcionário hoje em dia. Muitas leis, né? É muita coisa mesmo. Então um salário hoje, você que quer investir numa marmoraria, um salário de um profissional essencial, um serrador, por exemplo, você não vai conseguir pagar menos do que R$3.000, R$3.500 no serrador. A gente não está falando de a gente está falando de um profissional sênior, né? Não Exatamente. É um profissional nível alto, é um profissional meio que de entrada. Exatamente. Então você pega um cara que vai conseguir fazer um bom aproveitamento das suas peças, entendeu? Não adianta pegar um cara lá, o cara só vai cortar, só girar lá, se for no caso ainda a ponte, né? Agora é Guarani, né? Aquela... Isso, que a gente tem inclusive na Marmolux, entendeu? Lá somos artesãos. Acho que todos têm, né, cara? Até maioria, as mais né? avançadas têm essa, porque tem que ter. Não compensa cortar um balcãozinho numa serra ponte. Não tem, exatamente. Então, assim, é um grande desafio a mão de obra sempre foi, sempre será. A gente procura lá formar o pessoal na marmoraria, quando a gente percebe que o funcionário tem interesse de aprender, a gente vai soltando ele, vai deixando ele fazer as coisas. Inclusive, eu fiquei bem feliz essa semana porque um funcionário, um ajudante, ele perguntou se ele poderia ir no sábado para treinar. Eu falei assim, cara, viu o futuro, com todo prazer, velho. Venho aqui, abro a empresa para você, entendeu? Você fala até a hora que você quer ficar e fecha e você aprende aí. Isso e a gente precisa, é bom para você também aprender uma profissão. E a gente vai seguindo dessa forma, né, cara? Cara, eu vejo muita gente reclamando, mas o legal é que, em meio a muita gente que reclama, cara, eu vi uma iniciativa que eu achei muito legal, cara, honestamente. Se eu não me engano, foi o Silvagran. Silvagran. Tem uma marmoraria chamada Silvagran. Tem. Eu esqueci o nome do dono, não é Silva, né, o nome dele, mas eu acho que é Adriano. Ele tem um Instagram bem interessante. Ele montou um CT de treinamento para acabador, para serrador. Cara, é uma iniciativa interessante, muito né, bom. Cara? Alguém está fazendo algo para suprir um problema que existe. Mas sabe o que eu percebo? Você tem uma geração nova que não tem interesse nesse tipo de serviço.
Sim. Então isso é um problema gigantesco. É, aí que tá. Entendeu? Então você percebe que as pessoas que trabalham em marmoraria são pessoas mais velhas. Mais velhas. Você tem poucos jovens trabalhando em marmoraria. E o jovem que tem aquele vigor para pegar um peso, até aquela vontade de aprender uma coisa nova, né? Eles não tá tendo interesse nesse tipo de trabalho. Né? E isso pode ser por vários motivos. Pode ser também porque o dono da marmoraria é um cara mais antigo, que também não tem aquele perfil moderno, né? Então o cara não se sente, não se identifica, fala assim, não quero trabalhar nessa empresa, quero trabalhar em outro lugar. Então a gente lida também com uma mão de obra envelhecida, né? O que é um grande problema porque tem um prazo de validade curto. Né? Aí entra a questão que, poxa, a gente tem que pensar, pensando a longo prazo, a gente vai ter que modernizar as nossas marmorarias, porque não tem como. Não tem como. Ou vão se fechar muitas marmorarias, não por falta de venda, mas sim por falta de mão de obra. Exatamente. Ou a gente vai mudar de ramo, porque não está se renovando. Não está se renovando. Não tem renovação. É o seu problema, é o problema de todo mundo, você vê lá no grupo, né? Sim. E assim, cara, eu acho que é legal a gente até falar isso em câmera, porque se você é um profissional, um funcionário de marmoraria, ou aí está procurando se recolocar no mercado e está assistindo esse vídeo por algum motivo, e nunca pensou em marmoraria, cara, eu vou te falar, marmorarias pagam salários muito legais, né? Pagam. Tem colocador aí bom, trabalhando por conta, que chutando baixo ele faz pelo menos uns 10, 12 mil reais no mês, tranquilo. Faz. Tranquilo. E ainda ele rejeita serviço, hein, Fernando? Exatamente. Então assim, você que quer mudar um pouquinho tua vida, não tô falando que é fácil, né, Fê? Não é fácil. Tem que trabalhar pra caramba, tem que ser detalhista, é um trabalho artesanal, mas ó, se você quer mudar a tua vida, ganhar dinheiro, ó, marmoraria, se você trabalhar certo, for correto, acho que... Mas até o cara que já tem habilidade, um cara que é pedreiro, Exato. sabe, já tem essa habilidade, ele já tá meio caminho andado. Meio caminho andado. Ele já sabe o que é nível, já sabe sabe manusear uma maquita, né? Já sabe trabalhar. Então você que é pedreiro também e tá assistindo a gente, vai lá na Marmolux, que o Fernando vai te treinar. Cara, venham pro Marmolux. Enfim, Fê, legal, cara. Bom, eu acho que esse assunto é isso. Vamos se modernizar aos poucos, sem muita ansiedade, porque a gente tem que pensar lá no futuro, mão de obra é um papo muito sério que a gente tem que analisar com calma. E agora outro assunto, são assuntos que eu toco quase em todas as entrevistas, porque são meios de ver totalmente diferentes, pensamentos diferentes, cara. E esse eu acho que, se eu não me engano, eu já me lembro de ter visto a tua opinião e ela é bem veemente. Cara, cadeia de distribuição. A gente entende que você tem quem extrai, quem beneficia, quem distribui e a marmoraria na última ponta que vende para o cliente final. Só que a gente sabe, Fernando, que essa cadeia de distribuição às vezes não funciona. Né? Às vezes esse aqui vende para o cliente final, esse aqui... Sim. E vira essa salada de fruta e um fica brigando com o outro. Cara, o que você acha disso? Acha que cada um faz o que quer, obviamente, mas acha que deveria existir uma cadeia um pouco mais estruturada para que todo mundo tivesse dentro do teu perfil? Ou você acha que, não, tá tudo certo, eu comprar direto material, a marmoraria só corta, beneficia? Qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, você percebe lá no grupo que eu sou um pouco polêmico com alguns assuntos. Sim, nesse assunto eu acho que você é um dos mais. Eu acho assim, a marmoraria, querendo ou não, por estar ali no final dessa cadeia, acaba sendo uma das menores empresas, ou vamos dizer assim, uma das empresas com menor poder. Né? Como você vai, vamos dizer assim, financeiramente, concorrer com um cara que trabalha com milhares de metros quadrados por mês, com milhões de reais por mês? O cara, ele te esmaga. Você pega um grande depósito, né? Ele tem o poder de esmagar qualquer marmoraria. Porque o insumo é dele, né? Exatamente, ele tem o poder de chegar no cliente final com mais qualidade, porque ele tem dinheiro para investir, né, em qualquer tipo de estratégia de marketing. Então, assim, a gente percebe hoje os arquitetos em contato direto com os distribuidores, certo? E eu fico entristecido eu acho assim, cada um pode fazer o que quer, claro, né? O mercado é livre, cada um adota a estratégia que quer. Eu fico chateado só por uma questão. Quando a marmoraria ela foi importante para esses depósitos, nós éramos tratados como, né, reis. Tinham jantares, festas, almoços, né? Você chegava num depósito, só faltava o cara te pegar no colo, não, vem aqui, tudo, tinha tudo. Seu pai deve ter vivido isso muito, né?
Meu pai, eu vou na Revestir com ele quando passa nos estandes. Nos estandes lá os poucos que restaram, né, dos depósitos, cara, só falta o cara pegar ele no colo. Ô, Washington, quanto tempo! Cara, e aquela obra assim assada, e aquele negócio. O cara é impressionante. Meu pai, cara, muito orgulho, velho. É um dinossauro, né? Cara, do orgulho mercado. demais. Né? E o meu segundo pai na profissão também, que é o Osmar. Cara, que é um cara altamente técnico, que é meu tio. É seu tio. Meu tio, altamente técnico, inteligentíssimo. Então teve uma junção do Washington com o Osmar, assim, que foi um negócio casamento perfeito. Seu pai é mais vendedor. Meu pai é mais de estar em obra, de chegar ele gosta, cara, ele gosta, entendeu? Mas voltando para o assunto dos depósitos. Quando nós perdemos um pouco essa importância de intermediar um negócio, quando eles perceberam que eles poderiam ir direto no cliente final, principalmente no arquiteto, que traz mais volume de obra, né? A gente perdeu essa importância para eles. Entendeu? E a gente sabe também que muito por culpa de marmorarias que atrapalham um pouco o mercado nesse sentido, que compra uma chapa e não paga. Vende gato por lebre. Exatamente, que passa um cheque de cliente para o fornecedor e o cheque não cai. Entendeu? Então, junta tudo, né? E acabou que a gente ficou em segundo plano para muitos depósitos. Então, assim, eu particularmente, eu evito, claro que hoje em dia não tem como você anular, como você excluir um fornecedor, não dá, mas eu evito, né, ao máximo. Quando você sabe que... Eu sei quando é algo explícito. Tem depósitos que é explícito. Não vou nem citar nomes aqui. Não cita, entendeu? Todo mundo sabe. Não vou citar porque depois eu vou precisar comprar alguma coisa lá. Os caras, não, pra você não. Entendeu? Os nomes a gente fala no grupo, né? Depois a gente fala, depois a gente coloca lá no grupo. Mas eu evito comprar, evito real e falo assim, ó, nesse lugar eu não vou comprar porque eles vendem direto, né? Já perdi obra para eles. E como você vai concorrer com um cara que... Não tem milhões de metros quadrados no pátio, né? Eu tinha na Zona Norte, um depósito que era marmoraria e eu frequentemente perdi obra para eles. Era depósito e marmoraria. Ele tinha as marcas, hoje em dia é só depósito. Porque viu que eu voltei a comprar lá. Viu que o serviço é complicado, né? Demais. Eles sempre foram marmoraria, depois depósito, ficou os dois, agora é só depósito. E hoje eu voltei a comprar lá. Cara, isso é muito polêmico, assim. A minha opinião é um pouco diferente, porque eu acho que dá pra... Eu acho que mesmo desse formato que existe hoje, dá pra juntar o útil ao agradável. Cara, pensa assim, o depósito que tem a grana, ele vai investir em marketing, tá tudo certo, ele vai atingir o arquiteto, ele pode fazer todo o trabalho com o arquiteto, mas na hora da venda ele pode chegar e falar, Fernando, ó, tá aqui um cliente para você. Ou seja, o depósito ele tem uma mina de ouro da mão, não só de gerar cliente para ele, mas gerar cliente para as marmorarias. Sim. Porque o cliente ele já tem, ele pode chegar, Fernando, ó, já fiz o trabalho, o cliente quer esse material, vende para ele. Por quê? Porque ele sabe que você vai comprar a chapa dele. Mas sabe qual é o problema? Concordo. E acontece. Alguns fazem isso. Hoje acontece isso. Mas os caras, né? Muitos deles têm um olho muito grande. Eles fazem o quê? Eles montam a marmoraria deles. Aí eu já tenho minhas dúvidas. E às vezes montam uma marmoraria que eles não falam, que eles negam para todo mundo que não é um parceiro, não sei o que lá. Mas é impressionante que todas as obras, quando o cliente final chega lá, sempre vai para essa marmoraria. Entendi. Então você entende que, né? Mas enfim, a sua linha de pensamento também eu acho legal, mas eu acho legal quando ele consegue envolver toda a cadeia. Foi o que o porcelanato fez. Por isso que tá desse tamanho. Foi o que o porcelanato fez, envolveu toda a cadeia. Fez isso. Entendeu? É isso que eu falo, cara. Você falou, cara, que bom que eu encontrei alguém que pensa não tudo igual, né? A gente tem nossas discordâncias e tá tudo. Eu sei viver na discordância e isso é ótimo. Maravilhoso. Cara, mas isso, pela primeira vez alguém falou algo que eu penso exatamente igual. Indústria de porcelanato e de móveis. Cara, os caras têm a mesma linha que a gente trabalha de marmoraria. Cara, eles fizeram exatamente isso. Eles fizeram a indústria, que era grande, fizeram um marketing, estruturaram o negócio, trouxeram o cliente, mas eles também investiram no canal de venda, que era o lojista, o dono da loja. Exato. Cara, entende que o mercado como um todo cresceu? Pensa que uma distribuidora desse tamanho aqui pode chegar numa Marmolux e falar, Marmolux, é o seguinte, eu vou investir na tua marmoraria. Como? Cara, tá vendo? Eu vou deixar essa. Perfeito. 10 chapas aqui de amostra. Tá parado aqui no pátio dele. Exatamente. Cara, eu vou fazer na tua marmoraria o meu showroom. Exatamente. Isso que falta. Cara, ele ia ganhar o mesmo dinheiro e ele ainda te ajudar a crescer. Você crescendo,
você ia comprar mais dele. Com certeza. Você entende a lógica? É o que eu falo. O marmorista sem o depósito. Gente, você que é depósito, a gente vai ter entrevistas com o dono de depósito também, porque Legal. é todo Não ecossistema. fiquem com raiva de mim, não, viu? Cara, eu defendo vocês. Inclusive, a gente tá aqui na Minesco, que é um parceiro meu, parceiro nosso. Cara, os meninos são feras, os meninos, eles fazem um trabalho muito interessante. Então, é zero problema é zero problema com Com os depósitos. Com A gente não quer depósito. guerra, né? Não quer guerra. Não tem A gente quer guerra. parceria. Mas o que a gente precisa entender é, o depósito, ele depende 100% da marmoraria. Exatamente. Mas a marmoraria não depende 100% do Com depósito. certeza. Então, assim, eu não estou dizendo... Vocês são muito maiores do que a gente, tá, depósito? Fiquem tranquilos. Mas você entende que a tua chapa, ela é linda. Mas sem beneficiar, ela não tem valor nenhum. Exato. É só um chapão. Então, assim, cara, como que a gente consegue... E talvez isso aqui que a gente está fazendo é um movimento para É trazer... importante, sabe por quê? Se olha um depósito desse tamanho, não sei se a câmera consegue Nossa, é pegar muito a grande. dimensão de material que tem Isso aqui. aqui é pelo menos o tamanho de umas 50 marmorarias, talvez. Pense, Aí. cara, tudo isso que tem de material aqui, que você tem muito material, que não deveria estar aqui. Isso que está no cliente, assentado. Consignado, Aquele né? piso, Sei lá. aquele piso que está ali já recortado, já tinha que estar na obra, sendo instalado, entendeu? Isso aqui, estoque, é muito relativo. Ah, eu tenho um estoque de não sei quantos mil, ok, mas tá estoque, eu quero saber disso daqui do dinheiro. Cara, Exatamente. o dinheiro Como que tá eu na faço conta. dinheiro O nisso dinheiro aqui? está na conta. Então, quando tiver realmente quando os distribuidores conseguirem envolver toda a cadeia e entender, falar assim, pô, o marmorista ele é difícil, eu sei, mas eu também preciso dele, né? Aí ao invés de você procurar um porcelanato Que é o que está acontecendo, né, Fernando? que imita cimento queimado, Você perde muita venda porcelanato? muito, Né? daí você pega um porcelanato, o cara vai colocar na sala, que imita um cimento queimado, que é num preço acessível, vamos dizer assim, né? Quando tiver essa junção, né, real do distribuidor com o marmorista, o cliente vai deixar de comprar esse porcelanato e vai comprar um quê? Um Bytec Blue, que é maravilhoso, E é eterno, que né? é muito mais Semi-eterno, bonito, né? entendeu? Deu algum problema, você ali faz um Faz ali, trabalhinho, entendeu? Que é muito mais bonito, que é o que o porcelanato quer imitar e não exatamente. consegue, Não consegue. entendeu? E que você vai poder colocar o cliente na sua casa do tamanho que você quiser. Ah, não, quero chapa quero placa de 1 por 1. Quero placa de 1,5 por 1,5. Vamos colocar, vamos para cima. Você tem um entendeu? distribuidor do teu lado. Porque pensa, vender chapa por 1,20 por 1,20, a marmoraria assumir isso, cara, é muito caro. Porque tem perda. Muito caro. Você não muito consegue caro. vender uma obra de 1,20 por Imagina. 1,20 de limestone, um exemplo. Cara, quem hoje vende aí de marmoraria, que vende aí 100, 200 metros de travertino romano, por exemplo, que a gente vê aí no mercado a rodo, quem tem esse cliente hoje que consegue vender 100, 200 metros de um piso, Cortando sabe, dentro da própria marmoraria, eu não conheço. Entendeu? Não tem. Ele compra pronto. Se compra ele vende, pronto, ele compra pronto. entendeu? Compra Porque é pronto. impossível cortar. Enfim, então, gente, percebem que existem possibilidades. Tem muitas possibilidades. Eu acho que cada marmoraria, e a Nanoprice, ela pensa nisso. Por isso que eu tô aqui. Cara, a Marmolux é um potencial canal para a Nanoprice, ao mesmo tempo que a Nanoprice é um canal para a Marmolux. Por quê? A gente vai dividir o que a gente ganha, mas Exato. os dois vão ganhar. Entende? Eu mandei uma mensagem essa semana. Eu prefiro ser dono. Ah, é verdade. Prefiro ser dono de 1/4 de uma melancia do que de um limão inteiro. Eu escutei um cara falando um dia que prefere ter 5% da Islândia do que 100% de Niterói. Brincadeira, gente, mas é uma alusão assim. O que tem mais valor? Você ganhar sozinho ou você conseguir repartir e o mercado ganhar? Cara, quanto mais marmorarias crescendo, melhor para todo mundo. Com certeza. Ah, cara, tem muito maquiteiro, muito cara que cobra barato, é isso. A marmoraria melhorando em volume, o mercado vai começar de forma automática tirar esses caras que são ruins. Como já tira, mesmo Já sendo tira. uma várzea às vezes, esses caras já não aguentam. O Taubaté, ele fala uma coisa, cara. Ele fala uma coisa que é importante, e não sei se ele falou isso Na entrevista. no episódio dele. Mas é o seguinte, ele fala assim, pô, marmoraria é um negócio tão bom, É bom. é um negócio tão bom, que até o cara que faz tudo errado, ele ainda consegue ali pagar as continhas dele, consegue ainda ali tirar um dinheirinho dele. Porque é um negócio muito bom. bom. Mas se é um negócio bem organizado, se é algo com parcerias sólidas, se é algo que tenha justamente essa questão que a gente está comentando aqui, dessa fragmentação de, pô, vamos todo mundo ganhar junto, cara,
a gente explode. É. Porque matéria-prima a gente tem aqui Matéria-prima a a gente rodo, tem, cara. a rodo, Aqui no cara. Brasil. A rodo. Não precisa. Cara, a gente vai continuar vendendo quartzo, prime, cara, eu não tenho problema nenhum com isso. Superfície Também não de tem. lâmina. Lâmina. Cara, até bom, vamos vender. Mas, cara, a gente também tem muito material natural Tem que a muito. gente explora pouco, justamente por tudo isso que a gente falou. Porque, às vezes, os arquitetos ficam sabendo antes da gente dos materiais que existem. Exato. O que... Cara, olha que louco. Eu não vou falar nome também. Esses dias eu tava com uma... Surgiu uma obra enorme de um quartzito, cara. Nacional. Só que o cliente falou, eu preciso de uma amostra, aqui, sei lá, 70 por 70. Cara, eu Que liguei. dificuldade de arrumar uma amostra, Cara, eu né, preciso de uma amostra. Ou me vende uma chapa com preço menor, porque é só amostra para uma obra. Mandei o projeto. Cara, o cara não me vendeu e não me deu uma amostra. Eu perdi a venda. Adianta. Cara, E o material dele ficou lá parado. ou não, ele vendeu direto, entende? Não sei. É verdade. Mesmo que ele não tenha feito, você entende que você gerou uma dúvida? Cara, eu vou te falar. Quando, nessas grandes obras, nesses grandes orçamentos, meu pai sempre teve uma angústia assim quando ele ia pesquisar material, justamente Pra por não isso, abrir. porque ele não queria falar ele ficava com medo de falar o que ele estava cotando, porque ele sabia que aquele fornecedor, então assim, ele sempre teve vendedores de muita confiança, porque ele sabia que a partir daquela consulta ele estaria preso a perder a obra. Pode perder. Perdi a obra. Como acontece. E já perdemos obra por conta disso. Você vai lá consultar e o vendedor fala assim, meu, tive uma consulta desse material nessa quantidade ruim, de né, fulano cara? digital. É péssimo. O que é ruim. É péssimo. Então assim, gente, vamos arrumar um mercado. Eu acho que assim, a gente está em 2022. Cara, o Uber veio aí. Cara, você vê, hoje todo mundo consegue não ter um carro. Exato. Antigamente, antes do Uber, você andava de táxi? Vocês Muito que estão raro. gravando aí, vocês andavam de Muito táxi? raro. Eles responderam não. Como que é? Não. Cara, por quê? Porque era caro. Uber chegou, hoje todo mundo anda de acesso. Uber e anda de táxi. Por quê? Porque popularizou, ficou bom para todo mundo. E o taxista também se inscreveu nas plataformas. iFood, cara, hoje todo mundo pode pedir comida, tá ali na mão. Só que, cara, a gente tem que fazer alguma coisa pro nosso mercado. Temos. Cara, quando eu falo da Nanoprice, cara, alguns marmoristas gostam, outros não, mas, cara, a gente não veio para competir com ninguém. A gente veio trazer tecnologia para trazer mais visibilidade pro nosso mercado. Sabe qual é o mais maluco? O marmorista, ele tem essa sede de coisas novas, de inovação, não, um maquinário novo, um material novo. Quando chega numa inovação tecnológica, o cara fica com o pé atrás. Mas será que isso aí... mas e aí? Será? Cara, a gente Entendeu? resolve o mundo, Fê? Não. Mas tem que tentar. Mas a gente tá tentando, que cara. tentar. A gente já é muito diferente do que a gente era um ano atrás. Com certeza. Cara, e tá dando certo, graças a Deus, assim. Mas tá dando certo muito porque a gente criou algo muito bom, mas a gente criou algo muito bom a partir da experiência de vocês. Ou seja, a gente tá querendo criar algo que resolva a dor da marmoraria. Mas sabe o que tá faltando? Tá faltando na sociedade e tá faltando consequentemente... É o reflexo, É o né? reflexo. É o diálogo, É cara. o diálogo, cara. As pessoas não querem nem escutar. Não. É ruim, é bom. Entendeu? Exatamente. Então julga antes mesmo de conhecer, já tá julgando. Exato. Então assim, o que tá faltando é isso, é dialogar, é conviver com as diferenças. A gente pode pensar completamente diferente, mas a gente vai tomar cerveja junto, a gente vai dar risada, cara. Cara, se não for Entendeu? pecado e crime, Porra, cara. tá tudo certo, Com não é? certeza, entendeu? Enfim, cara, esse tema é polêmico, né, cara? A gente polêmico, poderia polêmico. ficar aqui mais Nossa. 40 minutos aí falando sobre esse Dá um tema. podcast isso aí, hein, cara. E esse tema é um episódio só. Dá um e podcast. seria legal, e eu pensei Ter os aqui dois. agora, é isso. Cara, faz isso. Eu vou fazer uma com Faz você, que você é o cara, eu sei Faz que você é isso. e vou trazer alguém do depósito. Por quê? Porque eu acho que você vai escutar o que o cara tem pra dizer, porque talvez você fale, putz, eu pensava que era diferente. Vou fazer um desafio então aqui, ó. Vai lá. Vou te chamar Naquela ali, ó. para um podcast. Eu, Gustavão e... Cara, Anderson da Alicante. Eita, Anderson, eu quero você, velho. Quero você nesse podcast. Vamos pra cima, cara. eu conheço o Santos, o Anderson eu conheço Não, de... o Santos é o que nosso te vendedor. atende. É o nosso É gente vendedor. boníssimo, Não, o Santos. Santos é sensacional. O Santos, a gente lembra do Santos trabalhando no pátio. E ele tá lá há É. muitos anos, né? Conhece tudo, O cara. Anderson você conhece também. O Anderson, ele é o que É o gerencia gerente os vendedores, geral, né? isso. Então, acho que talvez esse papo, talvez Lá. seja... porque comercialmente, talvez ele tenha uma visão... Diferente da Porque da talvez sua, ele né? tenha mais contato também com o arquiteto e Cara, o cliente final. Olha que legal.
eu acho legal o Anderson da Alicante. Anderson, tá aí o convite, ó. Cara, a gente tá eu moro na Zona Norte também, tá? Eu sou da ZN. Então a gente tá Show tudo de ali, bola, né? maravilha. Então a gente, vamos marcar, vou mandar isso aqui pro Santos falar, e aí, Santos? Né? Porque o Anderson eu não tenho muito contato. Mas, cara, o Anderson um dia, eu tava precisando de um negócio, cara, ele me indicou tudo certinho, cara. O Anderson é um cara que eu tive problema com quartzo. Ele foi comigo resolver na casa do cliente. Matou no peito, cara, e... Foi resolver na casa do cliente Assim, e resolveu. Eu acho que é legal Alicante, o pessoal da Minesco até aqui, ou outro depósito, mas eu gostaria de falar com um depósito grande, assim. Não, nada contra os pequenos, mas é que o grande, ele já entende mais, como ele tá mais em contato com as obras Sim. e tudo mais. Então tá aí, fica o desafio. Cara, não vai ser uma briga, Anderson, acho que te amo, cara, tá ligado aqui? Vai ser um bate-papo aí interessante aí pra gente poder esclarecer os dois lados, porque aqui a gente só tá falando a gente. Lógico. Né? Então, em um outro momento, a gente vai fazer esses três. Cara, e mais uma pergunta aqui que eu quero fazer para você. Essa é a penúltima. É a penúltima. Cara, muito do que a gente está falando também, a gente está falando do que a gente acha que poderia melhorar para o nosso lado. Mas eu também não vou deixar de perguntar algo que eu vejo que muitos marmoristas fazem errado. Cara, pelo mercado de pedra ser um mercado muito pouco popularizado e conhecido tecnicamente a fundo, cara, a gente sabe que tem muito marmorista que engana cliente. Sim. Cara, o que você acha de vender quartzo branco e entregar branco Cara. prime? Cara, que você sabe que isso é... Não, a gente frequentemente a gente vai em casa de cliente que está com quartzo todo manchado, que o cliente já sabe que ele vai precisar trocar. E a gente olha ali, analisa e sabe que não é quartzo, né? E eu falo pro cliente, pessoal, isso aqui não é quartzo. Te venderam um outro material. Não sei como você vai lidar com isso, como você quer lidar com isso. Mas eu acho que as coisas têm que ser apontadas. Eu acho que não dá mais pra gente também ficar se omitindo muito. Ah, não vou falar. Tem que ser apontado. Erro, só se Tem que conserta ser quando apontado. você sabe. Cara, acho que charlatanismo existe em qualquer área. Porque não é um problema de marmoraria. Não, é um problema de sociedade. É um problema de sociedade. Então, assim, se o cara achar, sei lá, tá precisando o cara precisa de uma grana rápida, o cara não quer perder aquele negócio, o cara precisa lucrar mais do que o preço que ele passou, então ele vê uma oportunidade aí, se o cara não tem caráter, ele vai fazer, vai entregar. Eu fico triste porque a gente perde venda. A gente perde orçamentos e a gente sabe que tem alguma coisa errada. Você vê, cara, eu tenho o hábito de fazer o cálculo contrário. O cliente me passa o valor, eu faço o cálculo contrário para saber quanto que ele está cobrando no metro quadrado dele. Porque você sabe quanto custa, né? Você sabe quanto custa. Então eu falo para o cliente assim, ó, é impossível esse valor que ele está cobrando ser esse material. Eu te passo aqui o contato de 10 depósitos, Da você liga lá e pergunta, né? Você pega lá e pergunta o preço. Entendeu? É impossível, mas enfim, se quiser arriscar, vai para cima, não tem problema nenhum. Mas o que eu falo, cara, que é o seguinte, depois que você perde o orçamento, você já perdeu. Já perdeu. Você já perdeu. Não interessa se o cara vai entregar um branco prime no lugar do quartzo. Você já perdeu o serviço. Duas pessoas foram prejudicadas. O cliente, que talvez está recebendo gato por lebre, e você que recebe. E às vezes ele demora muito a saber. Vai demorar. O Prime, cara, é uma caixinha de surpresa, essa é real. Tem hora que você coloca o Prime no banheiro, tem hora que ele mancha com a maquiagem. Exato. Mas tem hora que ele... Acontece nada. Cai café, cai tudo e não mancha. No banheiro, cara, eu acho que tem que usar Prime, pode Funciona ser usado. perfeitamente. Você explicando toda a parte. Lógico. Tem gente que fala, não, Prime não. Cara, tem no mercado. Eu tenho Prime no meu banheiro, viu? Funciona. Cara, tem no mercado, tem quem acha bonito. Cara, tem que vender mesmo. É diferente Concordo. você vender na cozinha que não pode, numa área externa que não pode, onde tem sol que não pode. E o pior é o cara vender o Prime e não falar que é Prime, falar que é quartzo. Isso é crime, real, né, cara? Cara, eu já vi, eu já vi porque eu tava conversando dentro de uma marmoraria, não gravando, mas conversando. Uma cliente estava negociando na mesa, a cliente falou, eu quero Prime, eu sei desse defeito, desse, eu quero Prime, eu vou comprar Prime pra minha cozinha. Sabe o que eu já coloquei em cozinha? Sabe o que eu já coloquei? Por quê? Que a cliente quis, a gente fez todo um termo pra ela Faz assinar, o termo, tudo. assina, cara. Travertino Nacional. Cara, existe um monte. Você coloca na internet pra você ver cozinha Travertino Nacional ou Bege Travertino Bahia. Nacional, cara. Cara, às vezes o cliente quer aquilo e quer. Óbvio, a gente evita. A gente vai evitar. Mas, cara, tem cliente... Cara, aquela mulher ameaçou o vendedor. Se você não me vender, eu vou pôr no Reclame Aqui que você não quer vender. E até hoje, a cliente do Travertino Nacional sabia de tudo. Tava bem estucadinho. Nunca mais entrou em contato, cara. Já faz mais de 10 anos isso. No final das contas, cara, pedra é cuidado.
Sim. Igual, se a gente vai se aprofundar aqui em techniquez, mas a gente tem mármore calcítico e mármore dolomítico. Sim. Cara, a gente sabe que um mármore dolomítico, um exemplo, o Branco Paraná, o Michelangelo Nuvolato, são mármores com uma massa mais resistente, mais duros, sim. uma escala Mohs de dureza um pouco maior, e com o tratamento certo você pode usar ele na cozinha. Tranquilamente. E com os tratamentos. Então existe um mito também de não poder o mármore na cozinha. Não é verdade. E como renasceu o Branco Paraná, hein, cara? O cara É material duro de cortar? tinha sumido, é duro. os caras fizeram um trabalho que voltou bem, Mas, cara. Mas aí que tá, cara. A indústria faz um bom trabalho, cara. Cara, e Só pra que gente foi maravilhoso, né? Porque mas eles não tragam os mais. Então. Aí entra aquilo que a gente fala. Exatamente. Sabe por que ainda não vendeu mais? Porque não traz todo mundo. Cara, o Branco Paraná, você, fornecedor aí, tem potencial de desbancar o quartzo tranquilamente, Nossa, cara. lindamente. Desbancar lindamente. assim, sumir com o quartzo do É mercado. lindo, né, cara? Porra, você cara. tem aquele que é meio rosado, você tem aquele com Sensacional, aquelas veias douradas, Pô. cara. É coisa mais linda. Lindo. Acho que aqui não tem nenhum fácil, não, mas depois a gente dá uma volta aqui e procura. Então, assim, cara, saiba como vender, se especialize. Hoje a gente já tem alguns cursos aí, né? Eu Sim. posso falar o nome, a gente tem aí o Rochas na Arquitetura do Ricardo Stuck, lá da Nobre Mármore, do lado sul. A gente também tem do Clube do Marmorista, eu acho, né? Da Top Mármore lá, que eles também têm um curso. A gente tem o Rochas do Zero do pessoal da Marmorizar, não sei se você já viu. Esse da Marmorizar, não. É um casal, cara. Cara, que conteúdo, velho. Esse Legal. casal é bom. Eles são contra o Branco Prime. Eles levantaram essa bandeira, eu acho legal, porque colou, cara. É autêntico, né, pelo menos. Sim. São contra e tá tudo certo. Cara, então a gente tem hoje muito conteúdo bom que vai fazer com que você venda melhor. Sim. Né? Então, marmorista, se especialize, não fica... Não tô falando que você não deve vender preto São Gabriel, que é até material bom de vender, verde Ubatuba, que às vezes não compensa vender, mas tem muita gente que só vende isso ainda, cinza Corumbá, tem que vender. Traz esses materiais, estuda um pouquinho mais, porque você vai ver que tem alguns materiais que vão te dar mais margem, vão ser às vezes até mais fáceis de trabalhar, obviamente se você trabalhar com qualidade. Enfim, se especialize. Até porque o mesmo trabalho que dá para você fazer uma pia de preto São Gabriel é o trabalho que dá para fazer de um material mais caro. É isso aí. Trabalha praticamente a mão de obra que é o mais difícil, você já O custo tem. é o mesmo. A única coisa que difere aí é o custo do material, mas o custo do serviço vai ser praticamente o E a mesmo. margem de lucro. Exatamente. Muito A margem maior. aumenta, você vende valor para o teu cliente. Gente, então, ó, pega essas dicas. Tem muito material nacional, né? Sim. Os caras, tem gente aí vendendo Branco Paraná como calacata nacional, você já viu? Calacata nacional. Já até inventaram. Calacata Nuvolato. E é o Branco Paraná? É o Branco Paraná. Só que com as veias ali mais douradas, né? Isso. Compramos recente. É Não, lindo. não vou divulgar para quem Cara, foi mas também. que já dá- material bonito, hein, meu? Maravilhoso. Nossa, cara. Maravilhoso. Esse material pra mim hoje, Lindo, o cara. Nuvolato, cara, eu vou falar nome mesmo, é da Michelangelo. É da Michelangelo, assim. Cara, que material bonito, cara. Que material Não, maravilhoso. bonito. Maravilhoso. Enfim, só pra gente finalizar isso, cara. Você entende que essa questão de vender uma coisa e entregar outra, sem o cliente saber, também não afasta também tudo isso que a gente tá falando? Cara, Do isso depósito aí- não querer se ligar, o cliente também não confiar muito. Eu não sei se você já pegou essa fala, mas tem muitos clientes que entendem o marmorista como um cara meio... Chucrão, né? Não, até um cara meio... que não dá pra confiar. Um cara 171zinho, Tipo, pra ser mais... Pô, tenho a impressão que o marmorista é meio falador, meio enganador. Então, mas muito por conta disso, porque falta realmente você passar mais confiança, né? Falta você falar com mais propriedade, falar com mais conhecimento. E toda essa questão de uma marmoraria mais amadora, certo? Atrapalha justamente quando você quer uma relação com uma empresa muito profissional. Você pega a Alicante, por exemplo, tem departamento de marketing. Tem tudo. Certo? Então, como uma empresa com essa estrutura, né, de pessoal, de profissionalismo, vai se relacionar com um cara que está vendendo Branco Prime no lugar de quartos? Não tem condições. Né? Ainda mais com redes sociais hoje, com a mídia, né, em cima. Né? Qualquer cliente pode chegar, pode fazer um vídeo, postar lá e falar a verdade. Né? E aí como você vai alimentar uma relação, né? Então, como uma empresa desse... Tem que acabar com isso, cara. Tem que acabar. Sabe por que tem que acabar? Para finalizar esse assunto, gente. O cliente, ele compra os móveis planejados, tudo da casa dele, ele paga lá, vai, senta na Uma loja, expectativa, né, cara? Mas vamos supor, móveis planejados, o cara gastou 100 mil reais. Cara,
E olha que legal, 100 mil reais no móveis planejados. Aí chega na marmoraria, deu 20 mil. Tô dando um exemplo. Na marmoraria ele vai falar, ó, deu 20 mil, vamos fazer o seguinte, eu te pago 10 mil à vista e 10 mil eu te pago depois de pronto. Cara, você acredita que isso me deixa com uma raiva? Porque na loja de imóveis ele gastou 100 mil e ele deixou o cartão e o cheque todinho lá. Tudo. Ou seja, qual que é o risco dele maior? Perder 100 mil ou 20? Perdeu 100. Exato. Mas ele deixa tudo lá. Com o marmorista não, ele fica com receio de pagar no cartão ou no cheque de não receber, cara. Isso é um absurdo. E agora eu te falo, quantos casos você já não ouviu de cliente que tomou golpe de empresa de marcenaria? Vários. Vários. Muito mais do que marmoraria. Então, agora eu te falo, quantos casos você já ouviu de marmoraria? Poucos. Raríssimos. Porque o cara entrega mal feito, não tô falando... Às vezes o cara entrega mal feito e some, mas entregou ali. Até porque como você vai sumir com 20 chapas de um dia pro outro? Mas marcenaria é só entrar no Reclame Aqui, pô. Lotado. Coloca lá marcenaria e depois coloca marmoraria e conta quantas páginas tem de reclamação de cada uma. Cara, tem um caso recente. Tá errado. Porque o cliente, ele gasta muito com marcenaria e quando chega a hora da pedra, ele não quer pagar. Tem um caso recente que o cliente me ligou, eu estava negociando com a esposa dele, e daí a esposa falou assim, meu marido vai te ligar. Ele me ligou e ele falou assim, Fernando, primeiro que ele quis pagar cerca de 30% a menos do valor que eu passei para ele. Sua tabela ali. Eu falei, impossível. É minha margem. Não, impossível. Se eu puder te dar um desconto de 30%, você desliga o telefone e vai para outro lugar. Eu tô te roubando. Entendeu? É basicamente isso. Porque ele falou assim, Fernando, a impressão que eu tenho, ele falando para mim, é que eu tô comprando uma Ferrari e que os acessórios estão saindo mais caros do que a Ferrari. Daí na hora eu não entendi direito o que ele queria falar, ele continuou a falar e daí eu entendi. Daí eu falei para ele, ok, mas para você, o que é a Ferrari? Eu tava meio sem entender direito. Tipo, a analogia não tava daí ele falou assim, não, a Ferrari para mim é a marcenaria e a marmoraria seriam os acessórios. Daí eu falei assim para ele, eu falei assim, não, a sua analogia, ela pode ser usada, faz algum sentido, mas é o contrário. Eu falei, por quê? A sua cozinha, ela funciona assim, a sua pia? Como você vai lavar a louça, como você vai instalar o fogão, ela não funciona. Sem a marcenaria, ela vai funcionar. Com a pia instalada e sem a marcenaria, ela funciona. Normal. Então, na verdade, a Ferrari é a marmoraria, não é a marcenaria. Então, a sua analogia é perfeita, mas precisa inverter. Né? E ele foi educado ao contrário, né? Exatamente. Não é culpa dele. Mas aí entra aquela questão. Vamos usar nomes aqui. Cara, todos esses nomes são boas empresas, tá? Que eu tô falando. Por isso que eu falo. Unicasa, que é da Delano, Cara, esses caras, eles investiram pesado para mostrar credibilidade. Exatamente. E não só isso, cara. Cara, tem loja de imóveis que o cara abriu a loja sem colocar R$1. Quem investiu 100% foi a fábrica. Exatamente. Cara, você entende isso? A indústria tem que chegar no Fernando, nem precisa ser você, Fernando, qualquer outro. Cara, esse cara tem potencial, ele compra de mim há muitos anos, tem o CNPJ, paga bonitinho. Cara, ao invés de investir 20 mil reais em marketing por mês, eu vou investir 20 mil por mês nesse cara. Você quer um exemplo prático e rápido que aconteceu recente? Quero. A Léo Madeiras. Léo. Sim, a maior, né? Certo? Na época da pandemia, ela praticamente financiou vários marceneiros que não tinham serviço, que estavam se manter, que estavam com dificuldade. Ela deu dinheiro para os caras. Financiou ali, fez empréstimo para os caras. Ela pegou aqueles clientes que sempre compram, né? Que sabe que é cliente antigo. Porque CNPJ hoje, cara, você consulta um dois. Você consulta lá, você sabe de tudo. O histórico da empresa. Vida, Sabe de tudo. Então, fizeram isso. Foi o que você está falando desde o começo. Quando a indústria investe, né, em toda a cadeia e principalmente na ponta final ali, todo mundo cresce, cara. Cara, é isso. Vamos lá. Cara, eu acho que essa mensagem não era combinada, a gente não combinou nada. Nada, cara. Eu tava até apreensivo. É uma mensagem que você gosta de conversar sobre isso. Eu também. Gente, vocês vão num ponto de venda, uma loja de conveniência do posto. Às vezes você entra lá, tem uma geladeira da Coca, tem uma geladeira da Red Bull. Aí você vai no balcão, tem um negócio do Trident. Tudo aquilo é indústria que coloca ali. Freezer do sorvete. O Dacbon de sorvete. Cara, aquilo quem compra não é a loja. A indústria coloca lá para quê? Para ajudar aquele cara a vender mais. E se ele vende mais, ele compra mais. Com certeza. É simples, Fernando. E aí eu entro na marmoraria, cara,
O marmorista, para ele ter uma amostra, ele tem que comprar uma caixa de amostra. Exato. Surgiu lá no grupo lá, a caixa de amostra lá. Exatamente. Eu não entendi. Vem com a amostra dentro? Não. Ah, é só a caixa? É só a caixa. Você ficou com essa dúvida também ou não? Eu fiquei, mas na dúvida não peguei. Eu peguei, eu até desisti. Eu falei, caramba. Você pegou bastante Eu ainda peguei que eu vi 10, lá, porque eu falei, tô precisando de 10 caixas de amostra. Aí depois eu vi o Marcelão falando, mas não vem pedra. Eu falei, calma aí, velho. Eu peguei 10, porque eu não tenho tempo de ficar cortando a amostra. Vai ter que arrumar esse tempo. Meu pai do céu. Fazer etiquetinha, refilar, porque senão vai ficar muito pesado, tem que Exatamente. refilar. Fazer tudo 1 centímetro. Só fica Então, muito assim, pesado. cara, indústria, coloca material no pátio. O marmorista não tem problema nenhum de chegar na marmoraria e ter tua marca lá. Não, problema nenhum. Não tem problema. Já existe isso hoje. Com Cuba, com As cubas fazem isso. com os Os acessórios monstruários. fazem. Eles fazem. Mas, enfim, uma caixa de amostra, na minha opinião, é um parto conseguir. Ainda é um parto Nossa. conseguir. Difícil, cara. Então, assim, gente, vamos sair daqui com essa lição de casa, vamos pensar junto. Ó, vocês têm o meu e-mail, tem o contato do Fernando que a gente vai colocar aí também, Instagram, site, se tiver nome, vai ter tudo lá. Cara, entre em contato com a gente, vamos discutir mais isso Bora. juntos. Cara, Vamos que isso dialogar. não precisa de sindicato, não precisa de nada. Vamos, a gente que faz o negócio acontecer. Vamos conversar. Vamos ver o que a gente pode fazer, tá bom? A gente não quer o dinheiro de vocês. Até porque a gente não precisa do dinheiro. Não, a gente quer parceria, cara. A gente quer parceria, a gente quer crescer. Então, assim, vocês acham que a gente quer dinheiro? Cara, a gente já tem um banco. Entende? Exatamente. E hoje em dia, então, cara, tá fácil demais. Tá fácil. Né? Tem PicPay, tem Fintech. Então, gente, a gente não é inimigo. A gente é companheiro e parceiro para fazer esse mercado funcionar. Cara, isso aqui, ó. Cara, eu vou dizer isso. A Minesco disponibilizou, a gente vai fazer um evento depois, de graça o espaço, cara. Maravilhoso. Tipo, cara, ela não tá ganhando nada com isso. Talvez os marmoristas que venham aqui nem são clientes dela. Exato. Cara, mas ela cedeu porque ela entendeu que isso que a gente tá fazendo é benéfico pro mercado. É uma coisa, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né, que é praticamente o motor econômico É o motor. na América Praticamente Latina. não, é o motor. É o motor da América Latina. Nós não temos mais uma feira de marmorarias, como verdade. tinha antigamente. Eu Antigamente não me tinha. lembro, é que eu não sou... Antigamente meu pai frequentou, tinha feira em São Paulo mesmo de marmoraria, não era de revestimentos. Era de profissional, É era como- de marmoraria. É como se fosse uma Vitória e Sony Fair de Cachoeiro, mas Entendi. em São Paulo. Existia, Caramba, que legal. entendeu? Hoje não tem mais. Mas a gente pode fazer, você entende? É aquele negócio, a gente vai esperar quem fazer? Exato. Nada contra, mas vinha um chinês, vinha um americano fazer algo pra gente. Na Cara, os Revestir, caras compram nossas pedras, pô. na Revestir É a só gente os vê, gringos, a né? gente vê poucos depósitos que resistem ainda e colocam, né? Alicante, Galeria, né? Enfim, tem não vou lembrar bastante, toda, né? Amazonas talvez, que ainda colocam lá o seu stand, claro, porque precisa estar lá. Não Às é vezes- fácil pra eles também, Às viu? vezes, não, imagina, Deve ser caro pra eles funcionário ficar também. o dia inteiro lá, é desgastante É feira, desgastante, cara, desgastante demais. E investe um dinheiro alto, É alto. normalmente não tem retorno, Não mas tem. precisa estar lá porque, Só porque o concorrente precisa tá. estar, cara. É. Precisa estar, entendeu? Pô, por que não as marmoreiras não podem dominar mais a Expo Revestir, que é o grande evento hoje do setor? Né? Por quê? Porque lá estão os grandes arquitetos do. Bom, né? então estão lá. eu tenho uma boa notícia pra você, Fernando, Bora. aqui em primeira mão. Aí sim, hein? Possivelmente, a Revestir desse ano foi online, vai ser online. Vai ser agora, né? Nos Sim. próximos meses. Então a gente decidiu não entrar. Mas ano que vem a gente quer ter um stand na Revestir. E o nosso stand não vai ser um stand da Nanoprice. A gente vai montar um stand com as nossas marmorarias parceiras lá Maravilhoso. dentro. Maravilhoso. Por quê? Porque o arquiteto vai e a gente quer fomentar que a Marmolux esteja lá para vender mais. Perfeito. Porque, cara, é você que tem que vender. É você quem sabe que dá para fazer uma saia de 45, de 7 centímetros ou não dá. É você que sabe se o corte que aquele arquiteto tem no projeto dá para fazer ou não dá. A indústria não sabe muito bem isso. Exatamente. Né? Então, ano que vem, se Deus quiser, a gente já está com quase tudo certo, a gente vai estar com stand lá na Revestir, mas não pra gente, mas para as marmorarias que Conte estão dentro conosco. da nossa plataforma, entende? Conte com a Marmolux. Com Não, certeza. vocês já estão, fique tranquilo. Por quê? Cara, porque não é sobre... É óbvio, a gente quer ganhar dinheiro? Eu quero. Quem não quer, né? Quero fazer um negócio crescer? Eu quero. Mas, cara, vamos crescer junto, porque é bom que se Marmolux cresce usando a minha plataforma ou qualquer outra empresa, cara, é bom pra mim, é bom pra você. É ganha, ganha, ganha. Exatamente. Então, assim, vamos se unir. Eu acho que é uma ideia interessante pra gente... Já que você tocou no assunto, eu ia deixar pra falar, mas já tô adiantando um ano antes.
pra gente já ir, quem quiser fazer parte, chama a gente e vamos fazer. É isso aí. Né? É isso. Falamos muito sobre isso, hein? Porra. Meu Deus. E a última pergunta, gente, pra não cansar aí vocês, eu quero te fazer uma pergunta sobre vendas e marketing, cara. Você acha isso importante? As marmorarias, muitas não se preocupam, né? Então, time de vendas, ou vender, ou se programar para venda, ou fazer algum tipo de marketing, ou não se preocupam, ou não tem capital para isso, né? Cara, mas qual que é a importância, na tua visão, você estruturar isso para que a marmoraria continue, ou se não crescendo, mas continue de pé, né? Cara, é importante porque a maioria das marmorarias hoje, né, inclusive a Marmolux, a gente está um pouco acostumado com os clientes que vêm até nós, né, com aquela carteira de clientes que a gente já tem, né, de arquitetos, né, de construtoras. Nós estamos já habituados com isso, então a gente sabe que em algum momento eles vão chegar e vão trazer trabalho, certo? Mas se você quer crescer, não dá para depender só disso, né? A gente precisa também ir atrás, né? A gente precisa também ir para a rua, né? Colocar a cara aí para o cliente nos conhecer, né? Então ir atrás também do serviço. Então quando você investe em marketing, você trabalha essas duas pontas. A ponta de você fortalecer o que você já tem, do cliente que você já tem, fala assim, cara, esses caras estão investindo, esses caras são bons, esses caras são sérios, são profissionais, certo? E você também vai atrás daquele cliente que não te conhece, que está procurando e não sabe onde encontrar. Recentemente, minha esposa colocou no stories dela um post que eu fiz no Instagram. E uma amiga dela... De pedra. De pedra. E da Marmolux. Da Marmolux. E a amiga dela mandou mensagem, falando, Gabi, meu, tô desesperado atrás de não sabia uma marmoraria. Que você fazia isso. E não sabia que o seu marido praticamente trabalha com isso, né? Então, assim, falta mesmo, né, a gente se expor um pouco mais, não ficar tão ali escondidinho. Lá a Marmolux, nosso espaço físico, ele é modesto, cara. Ele nem é tão preparado assim para receber cliente, certo? O que de certa forma também é um pouco ruim, né? Mas a gente precisa se jogar mais, colocar mais a cara aí para o cliente ver, para o cliente conhecer, para o cliente ir lá, andar na empresa, entendeu? E sentir essa confiança que muitas pessoas ainda não têm no marmorista, né? Cara, eu tava conversando, não sei se foi com o Taubaté, enfim, com alguém do grupo esses dias, pessoalmente. Cara, e eu abri aqui o tablet. Cara, eu não vim do mercado de marmoraria, eu vim do mercado de tecnologia e tô me aventurando aí. E algumas coisas estou gostando, outras coisas a gente demora a gostar um pouquinho mais, né, Fernando? Mas a gente acostuma. Cara, e eu falei para ele, cara, como tá teu planejamento para 2022? Isso no final do ano passado. Como assim? Cara, você já sabe quanto que você tem que vender? Ele, não. Eu falei, vem aqui. Cara, e eu abri aqui. Cara, uma planilha simples do que a gente tem que vender mês a mês, quanto que... Montando o orçamento. Então, assim, eu acho que as marmorarias precisam se planejar, porque vai dar tudo certo o que você planejou? Não. Mas quando você está planejado, você está 50% do caminho mapeado. Os outros 50% você vai ajustando. Sim. Então, marketing e venda, na minha opinião, eu acho que a pergunta foi para você, mas eu já estou respondendo a minha visão, ela é o motor do teu negócio. Porque no final das contas você precisa de vender para você poder manter as portas abertas. Com certeza. E a gente não sabe quando aquele parceiro vai comprar ou não. Às vezes hoje ele vai me passar 10 pedidos, talvez mês que vem nenhum. Aí você fica muito na mão desse parceiro. Exato. E o dia que ele não, sei lá, porque problemas acontecem, deve acontecer lá também, acontece Sim. aqui em todo lugar. O dia que talvez você dá um probleminha e ele não ficar satisfeito, ele vai comprar com o outro. Pode Exatamente. ser. E aí, o que você faz? Vai ficar lá, a Deus dará? Então, assim, eu acho que hoje existe... E não estou falando da minha plataforma, da nossa, cara, isso é o de menos. Mas existem vários canais que hoje você pode vender de forma online. Google Ads, Facebook, Instagram. Eu acho que falta o marmorista se expor mais, é o que eu te falo. Falar um pouco mais do produto, falar o que faz e ter orgulho da profissão. Exato. Cara, eu sou dono de marmoraria. Cara, até uma hora o preconceito acabar, porque acaba. Acaba, claro. Acaba. Tanto que tem marmoraria aí que tá fazendo esse trabalho, que você vê que estão crescendo, showroom, coisa mais linda. Cara, funciona. Funciona, claro que funciona. Bom, eu acho que é isso, Fernandão. Cara, Maravilha. já falamos sobre tudo, mão de obra, venda direta, material, marmorista que vende uma coisa e entrega outra. Eu acho que a gente já falou sobre tudo que o pessoal quer ouvir. E pra gente terminar, cara, deixa uma mensagem pra aquela câmera ali. Sei lá, é meio programa geral do Luiz, isso mesmo, e eu vou fazer mesmo. Você pegou de surpresa, hein, cara? Eu sou vergonha alheia na veia, né?
Cara, fala alguma coisa aí pro dono de marmoraria, pro vendedor, pro arquiteto, pra dar um ânimo. Às vezes o cara tá desanimado, cara. Fala, sei lá, vai Corinthians não. Não, né? sim. Aí não vai. Aí não vai. Olha, eu falo de Corinthians aqui. Né? É. Mas enfim, qualquer coisa, Fernandão. Cara, eu acho que o que eu posso dizer que fica um pouco dessa conversa que nós tivemos é a gente aprimorar um pouco mais essa nossa capacidade do diálogo, de dialogar com todos, né? Com quem está acima, né, de nós, com quem está abaixo de nós também, que também a gente esquece que tem uma galera que está abaixo Bem também, que abaixo. depende de nós, né, que depende do nosso trabalho. Nosso ramo é um ramo que gera muito emprego, né? Então, num país como o nosso, num país em desenvolvimento como o nosso, né, nosso ramo ele é importantíssimo. Né? A cadeia de emprego que o nosso ramo gera, desde quando você retira a pedra lá da pedreira até quando a gente entrega, é uma cadeia muito importante de pessoas que precisam daquele trabalho. Então, assim, para a gente crescer junto, a gente precisa aprimorar cada vez mais nossa capacidade de dialogar, né? E o diálogo ele envolve a pessoa que fala e que escuta, e que nós possamos também saber escutar, né? Que nós possamos também entender quando é o nosso lugar de fala e quando é o nosso lugar de escuta. Tem momentos que a gente vai ter que ficar lá escutando, absorvendo, né, o que está sendo falado, para poder tirar um aprendizado a partir daquilo. Então o que eu quero deixar, a mensagem é essa, né? E com certeza sair daqui hoje com essa expectativa, né, de que o que foi tratado aqui possa chegar, né, O maior número de marmoristas a quem possível, precise, né, marmoristas e depósitos, Todo mundo que a gente envolvido. possa, de certa forma, se unir, nem que seja para dialogar. Talvez não dê Na negócio diferença, nenhum, às na vezes diferença, acaba que ninguém concorda com ninguém. Exato. E tá tudo certo. mas a gente precisa disso. É isso Voltar aí. a se unir mais, né? Essa cidade aqui é muito grande, Tem tem negócio espaço para pra todo mundo, né? Para o distribuidor, para o marmorista pequeno, grande, muita pouca tecnologia, mas o que a gente precisa é isso, é se juntar, se unir, conversar e entender, né, qual é o lugar de cada um e onde cada um consegue aí ganhar o seu dinheirinho para fazer as coisas que tem em mente, as coisas que sonham. Caramba. Beleza? Muito bom, hein? Ele falou que pegou ele despreparado. Pegou, cara, pegou de surpresa. Fernandão, meu irmão, obrigado Prazerzão, pelo cara. tempo, pelo papo. Tamo aí, Cara, eu sei que você tá cedendo seu tempo, sua hora é cara, de todo marmorista é cara, né? imagina. Mas eu espero que essa mensagem aí chegue a vocês como uma forma de ajuda. É o pouquinho que a gente pode fazer para melhorar esse mercado que já é muito bom, mas eu acho que ele tem muito potencial, né, Fê? certeza. E é isso. Meu amigo marmorista, a gente fica por aqui. Acompanhe nossos episódios anteriores para também saber opiniões diferentes. E faz o seguinte, entra na nossa plataforma, endstone.com.br, e conheça também um pouquinho como que a gente, um pouquinho diferente do chão de fábrica, a gente está ajudando os marmoristas através de tecnologia, marketing e venda, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Valeu.